professora do 5º ano do ensino fundamental. O tema da nossa videoaula de hoje é em tempos de Covid. Este tema está muito comentado nas mídias e é sobre ele que vamos tratar. Proponho uma reflexão. Por que ensinar e aprender a língua portuguesa? A linguagem é constitutiva de nossa história e de nossa identidade como seres humanos. E a língua portuguesa é constitutiva de nossa identidade sociocultural. É através da linguagem que expressamos, que nos comunicamos em ideias, pensamentos e nossas necessidades. Dicas para melhor aproveitamento da sua aula. Tenha bastante atenção, faça registros, fotos, anotações, consulte os sites, esteja atento e realize as tarefas solicitadas. Tenha em mãos, neste momento, caneta e papel e, se possível, um celular para fotografar cada tela. Contextualizando, qual o assunto dominante atualmente nas notícias, redes sociais e na sua casa? De que forma esse problema impacta em nossa vida? Como podemos colaborar para a solução deste problema? Creio que o assunto dominante atualmente é a pandemia. De que forma esse problema impacta? Nós vamos conhecer através desta aula, pois estamos em isolamento social para evitar os seus impactos. E você pode colaborar fazendo a sua parte. Seguimos ao texto. Você gosta de ler? Ler é muito importante, mas não basta apenas ler. Você precisa compreender o que leu. E para favorecer a sua leitura, você precisa muita atenção. Vamos comigo neste momento? Este é um texto informativo. O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus, SARS-CoV-2, foi descoberto na China em 31/12/19, após registros de caso da doença. O nome é decorrente do formato do vírus, que possui aspecto de coroa. O período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias, sendo o quadro clínico inicial da doença caracterizado como síndrome gripal. No entanto, casos iniciais leves, subfebris, podem ser agravados, acarretando o aumento progressivo da temperatura e quadros febris persistentes por 3 a 4 dias. Desse modo, para o diagnóstico e o tratamento adequado da doença, a consulta médica é fundamental. Esse texto informativo foi retirado da cartilha elaborada pela Secretaria de Educação de Minas Gerais e a cartilha como prevenção para o novo coronavírus. O assunto que vamos tratar agora, você já conhece bastante, mas é importante reforçar. São casos de prevenção. O que você precisa saber? Como prevenir o contágio? Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra o nariz e boca ao tossir e espirrar. Evite aglomerações se estiver doente. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais.
e, se puder, fique em casa. Mais uma cartilha colaborando com a nossa aula, desta vez da Secretaria de Educação, como prevenção ao novo coronavírus. A leitura é importante em nossa vida. E para ampliar a compreensão em leitura, você precisa estar atento e seguir alguns passos. E nessa aula, eu espero de você que você, junto comigo, leia com fluência e atenção, interprete as informações, ou seja, compreenda-as, que levantemos hipóteses, isto é, questionamentos e comparações com outras informações e apresentar soluções dentro da sua realidade. Já sabendo que a leitura é importante e que ela não é suficiente, é preciso que você compreenda o que vou ler. Este texto contém informações científicas, portanto, preste muita atenção. Ele propõe mais conhecimentos sobre os vírus no mundo e também sobre a pandemia atual. Acompanhe-me. As pandemias no mundo. O mundo já viveu assustado por pandemias em outros momentos, sabendo-se que a peste bubônica, causada por uma bactéria transmitida pela pulga, dizimou 75 a 200 milhões de pessoas pela Europa, Ásia e África. A varíola dizimou a população asteca e inca. Em 1980, a Organização Mundial de Saúde, OMS, após 20 anos de campanha de vacinação, declarou extinta a doença, eliminando os focos. A gripe espanhola, também causada por vírus, matou 50 milhões de pessoas em todos os continentes. A AIDS, também causada por vírus, já matou mais de 30 milhões de pessoas por todo o mundo. Estas trágicas experiências ensinaram muitas estratégias utilizadas hoje no controle da disseminação do coronavírus. É importante nos conscientizarmos de que a pandemia atual tem fácil proliferação e seu contágio pode ser involuntário. Coisas tão vitais e essenciais não devem ser próximas, como a respiração. Também devem ser cuidados e controlados alguns reflexos, como tosse, espirros, produzidos por algumas de nossas sensações. Muitas dessas epidemias já têm antibióticos que tratam e curam, mas como o coronavírus é recente e as pesquisas ainda não trouxeram resultados, cabe-nos a prevenção e buscar informações adotando novos comportamentos. Essa é uma síntese elaborada pela equipe de formação da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Lembre-se que um texto nunca deve ser lido apenas uma vez. Quando você está estudando sozinho, caro aluno, em sua casa, é importante respeitar, no mínimo, 2 momentos de leitura. Primeiramente, uma leitura silenciosa e, se possível, uma segunda leitura em voz alta. Esta atitude amplia a sua compreensão do texto.
Como pôde perceber, o mundo viveu este pânico em outros momentos e todo comportamento benéfico e conhecimento sobre o assunto se fazem necessários nesse momento. Ampliar a compreensão e leitura requer atenção, investigação e pesquisa, isto é, ciência, informação correta, evitando fake news, isto é, respeito, cuidados que ajudarão a solucionar o problema e transformação econômica e social, hábitos e os novos comportamentos. Agora vou comentar sobre o que li. Foi importante notar nesse texto que investigação e pesquisa estavam pautados na ciência. Isto quer dizer que a partir de um texto seguro, podemos aprofundar nossos conhecimentos sobre algum tema. E você pode ampliá-los lendo outras publicações com esta mesma temática. Outras pandemias, como a peste bubônica, a varíola, a gripe espanhola e a AIDS, como aponta o texto lido, têm suas histórias de proliferação à erradicação comprovadas e certificadas cientificamente, evitando fake news e falsos comentários. Como é bom saber? Conhecendo mais sobre o tema, você poderá adaptar formas de solucioná-lo e evitar grandes impactos. De que forma, então, já que buscamos tantas formas de solucionar, de evitar impactos e conhecer melhor sobre o vírus e sobre a pandemia, de que forma o Covid-19 impacta em nossas vidas? Ele causa impactos psicológicos, pessoal, coletivo, a curto e longo prazo, também impactos familiar e econômicos. Vamos compreender melhor um pouquinho sobre cada um desses impactos? Ou seja, como ele muda e altera nossa vida e nossa rotina em vários aspectos? Primeiramente, nos aspectos econômicos. Por ele que vamos iniciar. Isto é, financeiro, e afetou principalmente os trabalhadores informais. Os aspectos psicológicos, eles se referem a como eu me sinto em consequência de todos esses acontecimentos. E o aspecto pessoal? Transformações na minha rotina de vida em função de toda essa pandemia. Aspectos coletivos. Estamos em isolamento social. Não vivemos coletivamente por um tempo, longe destas atividades. Aspecto familiar. Os hábitos de nossas famílias mudaram muito, especialmente os diálogos e as proximidades. Todos esses aspectos causam impactos a curto e longo prazo, pois suas consequências permanecerão nas mais diversas reações. Mas uma coisa, temos certeza, eles passarão. Esteja atento, confie nisso. Podemos agora fazer uma retomada sobre a nossa videoaula. E para isso, vamos relembrar o que trabalhamos. Recapitulando, lemos informações
disponibilizadas pela Secretaria de Educação, material do Ministério da Saúde, prevenção ao novo coronavírus, a síntese das pandemias no mundo. Interpretamos as informações contidas neste texto. Levantamos hipóteses relacionando um texto com outro e também suas informações. Apresentamos soluções e cuidados de prevenção, que nos cabem aqui relembrá-los. Lavar as mãos, usar álcool em gel, cobrir nariz e boca ao tossir, evitar aglomerações se estiver doente, manter o ambiente bem ventilado, não compartilhar objetos e lembrar sempre de ficar em casa. Agora você brilhará ainda mais, buscando, conhecendo e pesquisando. É a sua vez. Vamos praticar? Ao final de cada videoaula, você tem uma tarefa a realizar. Para sua eficiência de aprendizagem, cumpra a seguir. Anote então, busque outras informações, conte-as à sua família, juntamente com os conhecimentos adquiridos hoje aqui nesta videoaula. E aproveite para fazer o registro e levar para o seu professor no retorno às aulas. Obrigada e até a próxima aula. Olá, sou Angélica, pedagoga e professora dos anos iniciais do ensino fundamental. O tema da nossa primeira videoaula é em tempos de Covid. Nela, você irá trabalhar a compreensão em leitura. Para isso, eu te convido a fazer uma reflexão comigo. Por que ensinar e aprender a língua portuguesa? A linguagem é constitutiva de nossa história e de nossa identidade como seres humanos. E a língua portuguesa é constitutiva de nossa identidade sociocultural. É através da linguagem que nos expressamos, interagimos e comunicamos nossas ideias, pensamentos e necessidades. Seguem algumas dicas para melhor aproveitamento desta aula. Tenha bastante atenção. Faça seus registros por meio de fotos e anotações. Se possível, tenha um celular para fotografar quando necessário. Consulte os sites sugeridos durante a aula e esteja atento e realize as tarefas solicitadas. O que nós temos ouvido nas últimas semanas? Por que é que você está na sua casa em isolamento social com a sua família e não está indo para a escola junto dos seus colegas e professores? É por conta do Covid-19 e é sobre ele que nós vamos trabalhar hoje. Eu irei ler um texto retirado da cartilha coronavírus do Ministério da Educação e ele traz algumas informações sobre o coronavírus. Em tempos de Covid, o coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus, SARS-CoV-2, foi descoberto na China em 31 de dezembro de 2019, após registros de casos da doença. O nome é decorrente do formato do vírus, que possui aspecto de coroa. O período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias. Sendo o quadro clínico inicial da doença caracterizado como sintoma gripal. No entanto, casos iniciais leves, subfebris, podem ser agravados, acarretando o aumento progressivo da temperatura e quadros febris persistentes por 3 a 4 dias. Desse modo, para o diagnóstico e tratamento adequado da doença, a consulta médica é fundamental. Segue o site aí da cartilha para você fazer a consulta posterior. O que eu vou falar agora, você já ouviu falar muito, já está cansado, mas eu preciso falar, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia e você precisa se proteger. O que você precisa saber e fazer? Como prevenir o contágio?
Lave suas mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações se estiver doente. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. E, se puder, fique em casa. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a compreensão e leitura. E é através do tema coronavírus que nós iremos discorrer. Eu irei ler um texto em seguida e nesse texto será trabalhado a leitura, a interpretação das informações, você fará o levantamento de hipóteses e apresentará soluções. Você já lavou as mãos hoje? Essa pergunta é muito importante nesse momento de pandemia em que estamos vivendo. E o texto a seguir vai abordar justamente isso. Antes de realizar a leitura deste texto, leia o título. Para alertar sobre combate ao coronavírus, Turma da Mônica coloca cascão para lavar as mãos. Pelo título, gente, vocês já sabem que o texto vai falar sobre o combate do coronavírus. Depois de ler o título, você prestará atenção nas imagens. A leitura da imagem te ajudará a compreender o sentido global desse texto. O seu conhecimento prévio também é importante, por isso é fundamental ler. Vejam só, é por meio das suas leituras que você tem o conhecimento prévio que o personagem Cascão, onde mostra aí no desenho, ele não gosta de tomar banho e também não gosta de lavar as mãos. Depois que você leu o título e prestou atenção nessas imagens, é que você fará a leitura de todo o texto. Lembrando-se sempre, é claro, de respeitar a pontuação. Uma boa leitura com entonação também ajuda na compreensão. Vamos ler o texto agora, eu daqui e você daí. A Turma da Mônica se reuniu para alertar sobre a importância da higiene pessoal no combate à disseminação do coronavírus. Para isso, colocou o cascão para lavar as mãos. Em uma imagem publicada na página oficial da História em Quadrinhos, Mônica, Cebolinha, Magali e outros personagens da famosa turminha colocam cascão diante de uma torneira e alertam: lavar as mãos salva vidas. O personagem é famoso por seu medo de água. Já lavaram as mãos? Esta é uma das principais formas de se prevenir contra o novo coronavírus, destaca o post no Twitter oficial da Turma da Mônica. Eu retirei essa reportagem do G1 que eu pesquisei na internet. E agora que você já fez essa primeira leitura, nós iremos trabalhar parágrafo por parágrafo. No primeiro parágrafo, por exemplo, você conhece os personagens principais da Turma da Mônica? Você sabe me falar quais são as características deles? Você sabe me falar, além de uma característica física da Mônica? Por exemplo, a Mônica, ela é uma menina decidida, ela é forte e ela não leva desaforo para casa. Já o Cebolinha, ele fala errado, ele troca o R pelo L. A Magali é a comilona da história, ela adora melancia. E o Cascão, esse aí já não gosta de água, não gosta de tomar banho e muito menos de lavar as mãos. Vá agora para o segundo parágrafo. Você sabe por que eles escolheram justamente o Cascão para ser o personagem central desse texto? O Cascão, gente, ele tem uma característica bem peculiar, né? É bem própria dele. Você sabe qual é? Ele não gosta de tomar banho. Aqui no terceiro parágrafo, você percebe que lavar as mãos previne contra o coronavírus. E se até o Cascão está preocupado em lavar as mãos, é porque lavar as mãos é realmente uma ação muito importante no combate a essa doença. Então, vamos lá. Depois que você já leu o texto, parágrafo por parágrafo, conversou com ele, você perguntou, você respondeu, você vai fazer agora uma
última leitura que te ajudará muito neste entendimento. Por quê? Porque às vezes nessa última leitura você consegue pegar coisas, alguns aspectos que não foram conseguidos naquela primeira leitura, né? Então, olha só, eu convido você, neste tempo de isolamento social, que converse com seus familiares aí na sua casa sobre esse texto. E quando você retornar para a escola, troque ideias com seu professor, com seus colegas sobre esse texto. Você verá que o seu repertório vai se ampliar muito mais. Como você pode observar, lavar as mãos é uma importante forma de se prevenir contra o novo coronavírus. Existe uma maneira correta de lavar as mãos. Essas imagens agora, essa e a próxima, elas foram retiradas do site oficial do Ministério da Saúde. Nela, ensina como lavar corretamente as mãos. Fique atento na imagem e no texto escrito. A imagem, ela apoia o entendimento do texto. Uma lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Velhas bactérias mando embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma mão, água outra, água uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma mão. Todas essas estratégias utilizadas e citadas até aqui para compreensão da leitura podem e devem ser utilizadas por você em todas as suas leituras ao longo da sua vida, porque a gente não lê só na escola, a gente lê fora dela também. Eu falei com você, que ao final de cada videoaula você teria uma tarefa para fazer na sua casa. E agora nós vamos praticar. Aliás, você vai praticar aí na sua casa, com sua família. É possível se contaminar com abraço, beijinho e aperto de mão? A internet também resgatou um vídeo em que os personagens da Turma da Mônica ensinam medidas para evitar a transmissão de algumas doenças. Então, os personagens da Mônica, nesse vídeo, enquanto eles cantam abraços, sem abraço e beijinho e aperto de mão, não é desprezo, é apenas proteção, o clipe vai mostrando como você deve se proteger. E esse clipe, gente, ele não é atual. Ele foi produzido em 2009, na época do surto da gripe H1N1. As medidas, no entanto, elas permanecem bem atuais, sendo as mesmas recomendadas por especialistas para evitar a proliferação do coronavírus. Vamos ver o vídeo? É sua vez de refletir e exercitar. Pratique isso em família. Nada de abraços, nem beijinhos e nem aperto de mãos. Combinado? Vamos retomar? Na videoaula de hoje, você aprendeu que para ler com compreensão é preciso ler respeitando a pontuação e a entonação. Você viu que a entonação, ela faz toda a diferença para a compreensão do seu texto. É preciso também interpretar as informações, não só do texto escrito, mas das imagens. Você viu o tanto que as imagens, ela te ajuda na compreensão de todo o texto.
Você também levantou algumas hipóteses e chegou a algumas conclusões. Constatou, por exemplo, que lavar as mãos previne doenças, como o coronavírus. Lembre-se sempre de seguir esses 4 passos para ser um leitor competente. Você gosta de ler? Eu faço essa pergunta para você. Reflita, porque ler é tão importante quanto compreender aquilo que está lendo. Então, siga sempre esses 4 passos para que você seja esse leitor competente. Obrigada e até a próxima aula.